Fala, traders! Bom, vamos então para a nossa aula número 2 aqui, né? A primeira é entendendo o que é essa técnica de Smart Money Concept, que é nada mais do que as pegadas, né, dos grandes players, dos formadores de mercado, que a gente começa a identificar e entender, né, quais são os pontos de proteção deles, pontos aonde eles estão ali criando uma manipulação. Essa aula agora se chama Identificando Estruturas. E como que a gente identifica uma estrutura, né? Mais ou menos dessa forma aqui, olha, o mercado ele vem numa tendência e aí ele vai fazendo aqui, ó, por exemplo, topos ascendentes, ou seja, topos mais altos. Numa tendência de queda, o mercado ele vem fazendo topos descendentes, né? E mais ou menos dessa forma que o mercado vai fazendo. Essa é a dinâmica do mercado financeiro. Então, identificar essa estrutura do mercado é muito importante, muito importante. Por quê? Porque aqui vai ser a base de todo o nosso operacional. Então, é muito importante você identificar e saber mais ou menos como que funcionam as correções do mercado. Então, em uma impulsão do mercado, vamos usar esse ponto aqui, olha, esse ponto de impulsão do preço, né, no mercado, ele vai ter a sua correção. E assim que ele quebra esse topo, ele dá uma nova impulsão, né? E cada impulsão dessa do mercado, automaticamente vai ter o seu respiro de preço, a sua correção. Então, com base nisso, você já começa a identificar uma estrutura, se ela é uma estrutura de alta ou se ela é uma estrutura de baixa, tá? Então isso aqui é muito importante para você poder identificar, né, essas estruturas do mercado. Na técnica, né, do Smart Money, cada rompimento que o mercado faz, seja aqui no caso do topo, tá? É o mesmo para os fundos e a gente vai ver daqui a pouquinho lá. A gente dá um nome, né, para esses pontos, tá? Eu vou marcar aqui para você poder entender. É o BOSS, tá? Que é a quebra da estrutura, que a gente chama aqui, ok? Então essa quebra de estrutura aqui, ó, que o mercado ele faz, a gente chama de BOSS, tá? Então o BOSS nada mais é do que essa renovação de máxima com o fechamento de candle. Então, quando o mercado ele dá uma impulsão e corrige pelo menos 50%, tá aqui, ó, 50%, na próxima impulsão, o objetivo do mercado é quebrar esse topo, fazendo o que muita gente chama de pivô de alta, né? Esse pivô de alta nós chamamos de quebra de estrutura, breaking of structure, né? Que é a quebra dessa estrutura, a renovação para uma nova estrutura. E o mesmo acontece novamente aqui, tá? O mercado vem e quebra um novo topo após uma correção de 50% ou mais, tá? 50% ou mais. Então, por exemplo, aqui, olha, quando a gente pega uma impulsão, o mercado ele tende a corrigir pelo menos 50%. Essa correção, algumas vezes, vai ser maior, vai ser lá em 61, aqui eu tracei uma Fibonacci, tá? Uma ferramenta de Fibonacci. Ela pode vir corrigir em 61,8, assim como ela pode vir corrigir em 79%. E aí, por que eu tenho só 61,8% e a 79%? Porque nós chamamos essa região aqui de região institucional, retração institucional. Então, é muito comum o preço sentir na correção essa região aqui, tá? Mas isso aí vai ser em outra aula, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na aula sobre mitigação. O preço ele pode corrigir até aqui, não tem problema algum. O que o preço não pode fazer? O preço não pode perder a mínima, tá? Vamos supor que é a mínima. Então, vamos supor que o preço ele vem aqui assim, ó. E aí deixou essa mínima, né? Esse fundo aqui. Então, o preço, se ele perde esse fundo, ele caracteriza uma outra coisa, uma outra situação, que a gente chama de change of character, que é mudança de caráter. Popularmente no mundo aí de quem opera o Smart Money, a gente chama de choque. O mercado faz um choque.
fez uma mudança na característica. E o que isso quer dizer? Mudança de característica. Se eu estou aqui num mercado altista, tá? Numa tendência de alta, quando o mercado ele perde esse 100%, vamos fazer ele aqui perder esse 100% para você poder compreender, tá? Eu vou dar uma reduzida aqui. Vamos colocar aqui, ó, nova tendência. Aí o mercado ele vem aqui, ó, vamos supor, daquela máxima, ele vem e aqui ele perde esse 100%. Então aqui, assim como a gente tem o BOSS, né, a gente tem aqui também o que a gente chama de choque. A gente tem o choque. E eu vou deixar o choque aqui como uma linha vermelha. Repare que ele perde o 100% da Fibonacci. E aí o mercado faz aqui o quê? O choque. Tá? Faz aqui o choque. Ao perder o choque, isso mostra para nós que essa tendência de alta aqui, ela tende a ser revertida. Tá? E aí que agora a gente vai começar uma possibilidade de uma tendência de baixa. Tá? Então, se formando aqui uma nova estrutura, uma estrutura baixista. Tá? E aí funciona da mesma forma. A gente pega aqui a nossa ferramenta de Fibonacci, traça na última impulsão e a gente sabe que o preço tende a vir 50, 61, 79, só não pode ganhar lá em cima. Por quê? Porque senão ele faz um novo choque. Na verdade, o mercado estaria mostrando para a gente que esse choque ele foi o quê? Falso. Então, existem inúmeras formas de você saber, né, se esse choque foi falso, se não foi, e como validar uma entrada, tá? Uma possível entrada aqui nesse meio do caminho. Mas aqui eu não estou para te ensinar como entrar na operação, mas entender a dinâmica, tá, das operações. E a dinâmica é dessa forma. O mercado, quando faz essa correção aqui, seja em 50, 61 ou 79%, ele deve vir procurar, uma coisa que a gente vai aprender também mais na frente, tá? Um order block, uma região de interesse, um ponto, né, institucional, um ponto de interesse institucional para seguir a nossa tendência. E aí a nossa mudança de característica passa a ser aonde? Aqui embaixo. Aqui passa a ser o nosso BOSS. E o que vai acompanhando aqui em cima é o quê? O nosso choque. Esse aqui é o ponto de choque a partir do momento em que o mercado faz um novo BOSS. Tá? E aí o mercado deixa uma nova estrutura para a gente, que a gente marca novamente essa estrutura, ok? E aí ele corrige e quebra novamente, deixando um novo BOSS. Nesse novo BOSS, o nosso choque ele é movimentado novamente para cá. E essa é a dinâmica do mercado, né? É dessa forma que nós analisamos o mercado, é dessa forma que nós acompanhamos cada movimentar do mercado, através de impulsão, retração, quebra de estrutura ou mudança de característica. A partir do momento que o mercado ele não muda a característica fazendo um choque, como nesse ponto aqui, olha, você sabe que a tendência predominante do mercado é isso aqui. É claro que o mercado ele é o quê? Fractal. E o mercado fractal ele tem vários time frame. Então é muito importante você ter essa estrutura bem estabelecida num time maior, um time macro, né? E aí vai depender muito do seu ativo. Por exemplo, para índices, a gente opera aí 5, 15 minutos, né, como macro, pelo menos nesse time, né? Já no mercado de Forex, você vai olhar 15 minutos para cima, 60 minutos, por exemplo, 4 horas, é um bom time também para o Forex. E assim por diante, vai depender muito do ativo que você opera, tá? Então, gráficos muito pequenos tendem a ter muito ruídos, gráficos quanto maior, menos ruído, tá? Então, depende muito do ativo que você opera. Para o Day Trading, que é o nosso caso aqui, é mais dessa forma aqui, ok? Então, eu espero que você tenha entendido aqui essa aula sobre BOSS e choque, né? E as correções. A gente vai analisar um pouquinho mais a fundo essas correções, retrações que nós chamamos de mitigação. E isso fica para a próxima aula. Então, até a próxima aula. Um forte abraço.